fornecer correta instalação, formação do conselho de justificação para apuração da capacidade moral do oficial da ativa para permanecer na situação em que se encontra, possibilitando sua justificação, conforme disposto no artigo 1º da Lei 3993/78. Com efeito, o artigo 2º da Lei Estadual dispõe que Artigo 2º. É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ex ofício, o oficial da Polícia Militar, primeiro, acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: a. procedido incorretamente no desempenho do cargo; b. tido conduta irregular; ou c. praticado ato que afete a honra pessoal ou pundonor policial, militar ou o decoro da classe. Fecha aspas. Sendo assim, verificado que o militar cometeu em tese atos que configuram transgressões disciplinares, lastreados em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares, inquéritos policiais, militares e procedimento administrativo, e estando as acusações especificadas, donde identifica-se, sem qualquer dificuldade, o tempo e o lugar dos ilícitos e as circunstâncias de fato, assegurando-lhe o amplo direito de defesa e o exercício do contraditório, inexiste a alegada nulidade do Conselho de Justificação. Segundo, prescrição. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso do prazo de 6 anos entre a data da ocorrência dos fatos até o presente momento. Razão não lhe assiste. É que, consoante detida análise do caderno processual, nota-se que nenhuma das acusações constantes do Conselho de Justificação trataram de fatos havidos antes de 6 anos da data da sua instauração. A transgressão mais antiga ocorreu em 25 de abril de 2016 e o Conselho de Justificação foi instaurado em 24 de outubro de 2018, ato governamental número 28.801/2018. Portanto, não transcorreu o prazo disposto no artigo 18 da Lei 3993. E cito a lei no seu artigo 18, que encontramos o seguinte: aspas, é de 6 anos computados da data em que foram praticados a prescrição dos casos previstos nessa lei. Fecha aspas. Ressalta-se que houve a interrupção do prazo prescricional com a instauração do Conselho de Justificação, não tendo transcorrido o prazo de 6 anos entre a data da instauração do Conselho de Justificação até o momento. Logo, não há prescrição da pretensão punitiva administrativa. A propósito, sobre esse assunto, trago a colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, em verbis, aspas, administrativo, militar, processo disciplinar, prazo prescricional do Estado da Paraíba, simetria com a lei federal, marcos de contagem, data do fato e instauração do procedimento disciplinar precedente, a lei estadual 4256/81 da Paraíba, base jurídica invocada no recurso ordinário, tem simetria absoluta com a lei federal 5836/72, notadamente quanto ao regime prescricional, razão porque se adota a mesma ratio interpretativa para ambas. O entendimento da segunda turma é no sentido de que o prazo prescricional do artigo 18 da Lei 5836/72 é de natureza extintiva, não se confunde com prescrição intercorrente, e é averiguável entre a data da prática do ato transcricional e a da instauração do procedimento. A propósito, a Lei Federal número 5836/72 apenas delimita o prazo prescricional de 6 anos para desate do Conselho de Justificação a ser verificado entre a data da prática do ato transcricional e a da instauração do procedimento. Trata-se, pois, da prescrição extintiva propriamente dita, que não se confunde com a prescrição intercorrente. E cito a fonte desse acordo. Ainda cito o agravo interno no agravo regimental, número X, relator, ministro Mauro Câmbio Marques, da segunda turma, no mesmo sentido. 3. Impedimento. Suspeição do coronel BM Rainho para presidir o Conselho de Justificação, constituído pelo ato número 28801/2018. A defesa sustenta ainda o impedimento de suspeição do coronel em presidir o Conselho de Justificação. Ocorre que, como bem pontuado pelo doutor Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, aspas, eventuais apontamentos em relação ao Conselho de Justificação devem ser arguídos em medida judicial adequada, entre parênteses, ação anulatória, mandado de segurança, fecha parênteses, e não no âmbito do procedimento específico que visa somente deliberar se é aplicável ou não a sanção de perda do posto e patente de oficial nos termos do artigo 42, parágrafo 1º, artigo 125, parágrafo 4º, 142, parágrafo 3º, inciso 6, todos da Constituição Federal. Prossigo. Importante ressaltar que o Conselho de Justificação, inclusive, rechaçou a alegação do justificante de suspeição e impedimento do presidente, que, inclusive, pontuou que, a todo momento, se manteve em plenas condições de imparcialidade e, por vezes, reforçou e comprovou o compromisso de manter a boa-fé, não havendo qualquer ajuizamento de medida judicial em face de tal posicionamento. Senhor presidente, é assim que eu conduzo a rejeição das preliminares arguídas e devolvo a palavra para que Vossa Excelência consulte os pares a respeito para que eu adentre o mérito. Vamos votar as preliminares juntamente com o mérito, né? Porque se fosse para fazer, teria que ser uma a uma, né? Então vamos deixar. Pode continuar, embargador. Tá. Mérito. A defesa manifesta-se pelo reconhecimento da sua conduta ético-disciplinar, capacidade moral e profissional, e assim o direito de permanecer como oficial nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar.
Ocorre que as provas acostadas ao procedimento administrativo, somadas aos depoimentos dos militares escolhidos em sede de conselho de justificação, não deixam dúvida acerca da reprovabilidade dos atos praticados pelo oficial que levaram os membros do Conselho de Justificação, de forma unânime, a considerá-lo indigno para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Com efeito, consta do termo acusatório várias ilicitudes praticadas pelo oficial Marco Antônio Souza e Silva, apontando-se aqui os respectivos processos administrativos disciplinares, inquérito policial militar e demais procedimentos, donde transcrevo trechos relevantes do relatório final do Conselho de Justificação. E eu poderia poupá-los da leitura, senhor presidente, desde que eu encaminhei voto a todos os membros. Se fizerem questão, eu leio. É longo, mas eu estou aqui à disposição para leitura. Vossa Excelência poderia, pelo menos, ler a emenda, né? Sim. Fazer o quê, senhor presidente? Ler a emenda. A emenda? É.